o, o que acontece? Não, o que acontece não. Eu fiz um vídeo putaço, né, ou cheio de orgulho, falando que eu sou Satanás, o diabo aqui na Terra, né? E a mulher, ela foi racista comigo e ela se ferrou porque ela tá lidando com Satanás. Vamos já entrar com a primeira primícia. Ela é racista e ela acha que eu sou inferior a ela e que eu tenho que pagar ah, pelo sofrimento dela, né? Mas ela não sabe o que é sofrimento. Eu vou mostrar para ela o que é sofrimento, né? E a partir do momento que ela acredita que eu sou inferior a ela e eu tenho que sofrer, basicamente eu vencer ela no raciocínio dela. Ela é uma máquina, né? É uma variável inerente às questões estabelecidas, a escolha que ela tomou, né? Em toda a história da vida dela. Ela é só um bando de arquivo, né? Que age simplesmente pelo inconsciente. Todos os animais, né? Eles agem simplesmente pela toda a estrutura do inconsciente, como ela fica, e os animais inferiores utilizam toda essa estrutura, né? Com o ego e com superego, né? Eles ficam o tempo inteiro se adaptando simplesmente para validar as suas questões. Mas vamos lá, vamos entrar aqui na metodologia. Então, a partir do momento que ela, como fala, é um animal inferior, como a 99% da espécie humana, como ela simplesmente age pelo seu subconsciente, ela não tem consciência, sua consciência é simplesmente utilizada para alimentar esse seu subconsciente, como o apóstolo Paulo fala sobre o modo da carne, eu preciso usar a minha super memória para mostrar que eu vou vencer dela intelectualmente e dizer que ela é inferior e eu sou superior. Isso já é um sofrimento para ela, né? Porque ela estabeleceu isso, mas quais são as causas dela estabelecer que eu sou inferior por causa da minha cor e como fala, não querer agir de forma ela querer tipo agir de forma para me punir, né? Aí o que eu preciso fazer? A primeira coisa, eu gravo tudo que acontece à minha volta, né? Eu só enxergo padrões, né? A minha mente ela grava dois tipos de padrões. Eu só gravo padrões. Eu não, para mim é pouco importante que a pessoa fez ou deixou de fazer. Mas qual que é o padrão que o Simba está utilizando aqui agora, né? E automaticamente por que ele utiliza esse padrão, né? Para mim, vocês não passam de variáveis e subvariáveis e rotinas e subrotinas. Eu me lembrei, todo mundo comentou que ela disse que ela não ia lavar os copos e a gente nem tem água para lavar. E que a gente deveria entregar os copos, ela xingou o pessoal lá. E o copo estava fedendo ainda que ela deu pra gente, um copo sujo, né? Para mostrar que ela é pilantra, né? Ela gosta de usar de pilantragem com as pessoas. Ela dá coisa suja e depois fala que a gente tem que lavar, né? E também desassociação. Me contaram que ela tem pulsão. Eu não vou falar aqui porque vão falar que é preconceito. Ela tem pulsão sexual masculina, dominadora, pulsão sexual feminina. Eu vi isso nela, né? Ela já tem uma desordem mental. E aí eu peguei esse fato aqui e fiquei rebobinando. Aí eu lembrei que é, quando a gente pediu o copo, fui eu que comprei o refrigerante e ela viu eu com refrigerante de 3 litros na mão para dividir com o pessoal. Então ela ficou com nojo de mim e automaticamente ela sente nojo de mim porque ela acha que eu sou negro, eu sou inferior. Aí ela foi lá e mandou os caras lavar o copo para descontar o racismo dela em cima de mim. Então, com isso, eu já posso fazer uma pergunta. Por que ela não quer fazer as coisas pra mim? Por que ela sente nojo de mim por causa da minha cor e ela tem essas atitudes radicais? É, Automaticamente já veio a resposta na minha cabeça. Provavelmente ela deve se achar muito superior a todo mundo, porque talvez ela possa ser psicótica e bipolar, porém eu vi muita depressão nela. E aí ela acha que ela faz demais, ela retribui demais, e por que ela tem que ajudar uma pessoa da minha cor, né? Aí vem a resposta, né? Ela sempre se acha indigna das coisas e ela não vai fazer uma coisa para uma pessoa negra, né? Então, qual é a PNL que eu vou soltar nela para torturar ela, né? Eu vou simplesmente fazer essa pergunta. Olha, então, eu acredito que a senhora sente não retribuída por tudo que a senhora faz, as pessoas não reconhecem seu valor e tal. Só para isso, para ela se sentir inferior e para também, como falo, além para ela se sentir inferior,
é para ela, como fala? Para eu ganhar a conquista dela, mas o que acontece? Eu tô cercando a pessoa, né, com PNL o tempo inteiro, para simplesmente destruir a pessoa, né? E eu gostei muito. Você sabe que eu tenho mania de arregaçar a manga porque desde criança ela falou, num dia anterior ela tinha falado que eu fedo, que eu me visto como mendigo com uma camisa de couro vegano que custa R$ 3.000. Ahn, que eu fedo, que eu me visto como mendigo e que a minha aparência é horrível e assustadora, né? A racista falando. Bastou eu cortar o cabelo que parou o racismo dela, né? Porque negro para ela não pode usar cabelo, né? Eu até expliquei qual que é a associação que ela faz. E aí, o que acontece, né? Ah, aí o que acontece? Ela Só de eu cortar o cabelo, o racismo dela passou, né? E ela tá me perseguindo desde o primeiro dia do serviço por causa da minha cor, né? E eu só tô soltando PNL assim. Ah, eu soltei uma PNL ontem nela falando que parece que ela é uma pessoa importante, mas tem um celular de R$ 300, né? E eu falei pra ela comprar minha casa aqui e tal, e blá blá blá. Não, mas eu soltei uma outra PNL nela. Ah, sim, a PNL que eu soltei é o seguinte, eu falei assim, depois que o cara falou que eu fedo, que eu visto como mendigo e que eu sou uma pessoa horrível. Eu falei assim, amanhã eu vou vir de psicopata, né? Porque quando eu corto o cabelo e a barba, eu fico com cara de psicopata. Enquanto eu trabalhar lá, eu vou usar cabeça raspada, barba raspada, só para mostrar que eu só tô alimentando o ódio que eu tenho contra ela, né? Pelo fato dela ser uma racista, né? E aí o que acontece? No dia seguinte, eu cheguei lá, os caras estavam todos com medo de mim, porque ela quer me ferrar de todo jeito, eu tava arregaçando a manga, e vocês sabem por que eu arregaço a manga, né? E aí o cara ficou me encarando e tal, o cara ficou com medo, e eu falei assim, então, eu arregaço a manga porque desde os 6 meses os caras põem a cana no meu braço e eu não me esqueço. Como posso dizer? E eu nasci com câncer, nasci com uma deficiência, tal, blá, 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 blá. Aí eu já desarmei os caras, ela já ficou totalmente desorientada, né? Porque o que acontece? Eu vejo que ela tá sempre tentando me ferrar e eu tô sempre contra o jogo com ela. E qual que é a minha intenção? Eu quero criar uma situação tão humilhante, tão humilhante, tão humilhante, porque talvez ela seja até bipolar e ela não tem consciência, de que ela cometa suicídio, né? Quando eu era mais adolescente, eu já fiz várias pessoas cometer suicídio e me sinto arrependido por causa disso, mais ou menos, né? Porque se eu digo que eu sei tudo, eu digo que eu posso tudo, e eu digo que não existe vontade aqui na Terra sem a minha vontade sobre a vontade de qualquer pessoa, mas não faço isso com todo mundo, só faço com gente ruim, né? Como fala, ela já ficou totalmente desorientada e surtada e gritando no telefone, né? E eu vou, como fala, torturando ela, né? E tortura é muito fácil, é só você saber o que a pessoa acredita, qual é a idolatria da pessoa, porque ninguém sabe a verdade, ninguém tem consciência da verdade, as pessoas elas agem por uma programação do seu inconsciente, basta inverter isso já se torna uma tortura, né? E eu sou inocente, né? Eu sou inocente. Eu simplesmente mostro a armadilha para a pessoa surta, eu não faço igual o diabo, eu ponho a armadilha para a pessoa cair, né? Então é uma coisa deliciosa. Eu acho que a coisa mais deliciosa na minha vida não é eu ser fudido, mas sim destruir tudo e todos pela minha inteligência. É uma coisa assim. Olha, qualquer coisa que a pessoa diga que é prazerosa, a minha habilidade é o prazer supra-sumo, é o prazer satânico, é Satanás do diabo aqui na Terra, né? E eu tenho o mesmo intelecto do que dele, do que de Jesus, de Jeová, de todos os anjos, né? Até esqueci de contar pro Leonardo. Leonardo, eu vou falar para você aqui. Com 6 anos de idade, eu pedi para Jeová que eu queria ser igual ao apóstolo Paulo, que eu queria ter, como fala, entender as pessoas para conseguir superar as dificuldades dela para eu ser feliz com 6 anos de idade.
com 9, né? Eu nunca tive ninguém na vida, né? Minha mãe era açoite, meu pai nunca estava em casa. Com 9 anos de idade, eu pedi para Deus para eu conseguir ter o mesmo entendimento de Salomão. Com 12, quando eu comecei a arquitetar o Deus da destruição, eu comecei a construir o Deus da destruição com 15. Eu pedi para Deus para eu ser exatamente igual a ele em intelecto, né? E com 16 anos de idade eu criei a tese, a tabela da cadeia de frequências, que eu faço o catálogo da vida e da existência, explico qual que é o princípio da vida e como se construir uma inteligência exatamente igual ou superior a gente, né? E eu quantifiquei que o ser humano é uma máquina que tem a sua programação e descrevi a programação da máquina humana, né? Porém, eu encontrei o maior desafio na minha vida foi com 15 anos de idade, uma pessoa que eu fazia um monte de armadilha e essa pessoa não caía porque essa pessoa tinha virtudes, né? Então essa pessoa fez eu mudar completamente a minha visão de vingança, né? Eu não fazia vingança a qualquer um que eu via pela minha frente, eu só fazia vingança com pessoas ruins, né? E essa vingança era para a pessoa acordar da maldade dela, né? E sempre achei delicioso isso, né? Desde os 4 anos eu sempre fiz muita maldade. Então, não com animal, com o ser humano, eu detesto o ser humano. Então é mais ou menos isso. Eu acho que eram 4 coisas, mas não lembro. Mas essas 3 coisas é. A última coisa eu pedi para ser igual a Deus, e ele me deu essa habilidade. A terceira coisa que eu pedi para Deus era para ser sábio igual Jesus Cristo ou Salomão. Ele me deu essa habilidade. E a terceira coisa que eu pedi, e a primeira coisa que eu pedi era para ser igual a Salomão, que é o primeiro psiquiatra, psicólogo, psicanalista da espécie humana, e ele explicou o princípio de como a mente funciona e ele veio explicar a mensagem do verdadeiro Deus, né? Então foi essas 3 coisas que eu pedi para Deus. A última era ser igual a ele, intelectualmente, né? E provavelmente ele me atendeu, né? Tanto que eu tenho todo o poder intelectualmente, né? Ninguém representa nada para mim, né? Eu queria fisicamente, né, ser um determinante igual a ele, mas perante a lei ele disse que ele abandonou a terra, né? Falei para vocês, ele abandonou a terra e deixou a gente a nossa própria desgraça. Falou.